Oi pessoal, no vídeo de hoje, né, ele vai ser um pouquinho mais curto. Quem me acompanha aí no Instagram, viu que eu lancei uma enquete que eu estou pensando aí, pensei, né, em parar o canal, mas vamos continuar insistindo, né, eu tinha uma meta pessoal de pelo menos nesse ano ir testando a plataforma, né, ainda estou no início da jornada, mas ter passado por esses embates aí das últimas semanas tem sido um tanto quanto cansativo, né? Hoje, além de uma exaustão que eu tenho sentido, eu estou sentindo ainda um cansaço da própria pneumonia, né? Porque eu ainda estou me recuperando. Mas vamos criar um conteúdo, porque tem pessoas aí que me deram ânimo, né? Que assistem o canal, né? Então é importante saber que eu estou ajudando algumas pessoas, né? De alguma forma, né? Que não tem custo, assim, além do meu tempo, né? E do meu esforço pessoal, físico aqui. Né, então eu queria falar para vocês rapidinho sobre a questão de desmame, né, até para fechar o contexto ali. Eu ainda tenho algumas pautas sobre minha amamentação, né, mas também temos muitos outros temas para se tratar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de desmame, porque foi um processo que foi muito rápido, né. Então eu não tenho muito o que falar a respeito, na verdade, né. Mas eu sei de pessoas que ficam amamentando por mais de 2 anos aí, que às vezes é até uma batalha, né. Então a dica que eu dou inicialmente é que o desmame a gente tem que começar a fazer mentalmente, a gente como mãe, né? Porque eu confesso para vocês que eu acho que doeu mais em mim do que na Isa essa questão. Então, como eu tenho que trabalhar, né, às vezes pelo trabalho, isso já meio que o meu corpo já foi entendendo que nem sempre tinha ali a necessidade de estar produzindo leite. Então, foi um processo meio que natural, né, que houve a redução ali, né, da produção. A Isa se adaptou muito bem na introdução alimentar, eu acho que isso contribuiu bastante, né? Então, eu amamentei exclusivamente leite materno até os 6 meses, e até 1 ano a gente conseguiu, assim, eu e ela, né, trabalhar junto ali para manter uma produção, mas assim que começou a IA, eu estou tentando resgatar na memória, mas lá para o 8º mês eu comecei a amamentação mista, tá? Então é um tema para a gente também tratar, né? Porque eu super defendo a amamentação natural, mas também, né, as fórmulas, elas têm todo um processo de controle de qualidade, embora eu sei que estamos passando por uma crise aí, né, dos produtos, mas eles são super úteis, eles ajudam, né, na questão da nutrição ali das crianças, né, dos bebês, em que a mãe tem dificuldades para amamentar, tá? Então eu não abomino o uso de fórmulas não, até porque eu utilizei também, né, e eu acho que foi em meados do 8º mês ali, 10º mês, porque foi necessário, né, eu não conseguia ter reserva de leite o suficiente, e, né, eu tinha que viajar, e aí outras pessoas cuidavam da neném, e a fórmula nos salvou, nesse sentido, né, então, como eu já estava ciente disso, eu pensei, né, a minha meta já foi atingida, né, depois de 1 ano, o quanto tempo que ficasse ia ser no tempo da Isa, né, e com 1 ano e 1 mês, ela terminou, desculpa, ela terminou de mamar, né? Então, como que foi o processo em si, né? Até esse período eu levava até bomba para o trabalho, né, para tirar 2 vezes no dia, pelo menos 15 minutinhos de cada lado, né, porque se você continuar extraindo leite, o corpo continua produzindo, né, ele sente que tem essa necessidade. Então, depois de um tempo, eu parei, né, de fazer esses bombeamentos extras do trabalho, a própria rotina também foi consumindo, né, eu não conseguia mais tirar os intervalos por gestão, né, das minhas atividades, mas aconteceu que os dentinhos da Isa cresceram bem rápido também, né, ela foi bem precoce nesse ponto. Eu sei que tem crianças que até 1 ano ainda são totalmente banguelinhas, mas não foi o caso da Isa, que com 1 ano já tinha cerca de 8 dentes, 4 em cima, 4 embaixo, alguma coisa assim, e ela começou a me morder. Então, na primeira noite que isso aconteceu, né, dela me morder, eu falei para ela, olha, hoje não vai ter TT, você tá me mordendo, né, e você vai dormir sem TT. E aí eu fiquei ninando ela, balançando assim, né, e até que ela adormeceu. Aí, no segundo dia, aconteceu a mesma coisa. Foi lá, né, porque sempre eu dava um TT antes de dormir, e aí ela foi lá, mordeu de novo, e eu falei, você não vai me morder. E aí foi ninando ela, e ela dormiu de novo, né, sem ter pedido, sem ter acordado na madrugada. E aí, no terceira noite, o que aconteceu? Ela não pediu o TT, né, ela simplesmente dormiu.
E aí, depois desse dia, nunca mais eu amamentei. Então, eu até tirei uma foto de um dia, né, acho que 1 ou 2 dias antes disso tudo acontecer, e foi a última foto que eu tenho de registro, né, de eu amamentando ela, porque aconteceu assim, né, e meu corpo naturalmente, ele também parou de produzir o leite, eu não precisei fazer nada, sei lá, eu pensava que ia ter que tomar algum remédio, fazer algumas extrações a mais, pensando que poderia ter o risco, né, de ainda empedrar, mas não, simplesmente ele foi secando até parar de produzir naturalmente, né? Então foi um processo que foi bem rápido, né? Mas eu já vinha trabalhando mentalmente, né? Que depois de 1 ano eu não tinha um compromisso, assim, eu não queria ficar por 2, 3 anos amamentando, não tinha essa visão, né? E ainda mais ela com a boca cheia de dente, eu queria me poupar também, né? E aí foi assim que aconteceu. Né? Então, eu compartilho a minha experiência, né? Mas eu sempre busco aqui falar para vocês assim que eu trago como aprendizado, mas não se compare, porque cada vivência, cada maternidade é única, né? Cada pessoa sabe as escolhas que toma, né? Eu não condeno quem segue por um caminho A ou B. O importante é você querer o bem para o seu bebê, né? Para os seus filhos aí, e é isso que importa, né? Então a gente vai se ajudando, né? Mas saber que o meu conteúdo está ajudando algumas pessoas, né? Me dá gás para continuar, né? Então vou me reorganizar agora, né? Que eu estou de volta em casa, porque eu fiquei 3 dias fora e ainda estou sofrendo os impactos, né, dessa ausência, para poder me organizar na gravação dos vídeos, certinho? Então, se você gostou desse conteúdo, clica no gostei, compartilha com seus amigos, né, e comenta aqui como que foi a sua experiência, né, se você já desmamou seu neném, se ainda está na batalha, né, se isso não é um problema para você e está tudo bem, né, porque é muito válido ter essa interação, tá bom? Então, tchau, tchau e muito obrigada.